Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e a pergunta de hoje é: Igreja e Estado devem se juntar? E por se juntar eu quero dizer tornar o cristianismo a religião oficial do Brasil e impor a moralidade cristã para todo mundo por meio de leis. Bem, vamos analisar isso biblicamente. Começando então pelo Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento nós sabemos que não existia igreja, mas existia sacerdócio. E é interessante observarmos que nunca houve um rei e sacerdote ao mesmo tempo. Só que algumas pessoas tentaram juntar essas duas funções, tá? E a primeira pessoa da qual eu quero falar é o rei Saul. O que o rei Saul fez? Teve uma vez que Israel, né? Ele era o rei de Israel. E Israel entrou em guerra contra os amalequitas. E Saul recebeu a ordem de matar o rei dos amalequitas e de esperar Samuel para fazer os sacrifícios, tá? E aí Saul, além de não ter matado o rei como ele havia recebido a ordem, ele também não esperou, ele achou que Samuel estava demorando demais, não esperou Samuel e ofereceu os sacrifícios ele mesmo. E por conta dessas duas obediências, Deus o rejeitou como rei de Israel e disse a ele que colocaria outro em seu lugar, que viria a ser Davi, né? Mas Deus não disse isso para ele, não disse que era Davi para ele, tá? Só falou que ia ser outro. O próximo exemplo é o que acontece no livro dos reis. Várias vezes nós vamos ler que determinado rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, cometendo o mesmo pecado que Jeroboão. E que pecado foi esse? O pecado de Jeroboão foi o seguinte: quando o rei Salomão, né, filho de Davi, veio a falecer, o reino se dividiu em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E Jerusalém ficava em Judá. E o povo tinha a ordenança de ir até Jerusalém oferecer cultos ao Senhor. Jeroboão tinha medo de que, ao ir até o reino de Judá, o povo gostasse mais do rei de lá, né, Roboão, esqueci de falar o nome dele, e se rebelasse contra ele. E aí ele teve uma ideia. Ele falou assim: vou fazer ídolos, e ele mandou fazer ídolos para que o povo do reino dele, né, do reino do norte, Israel, adorasse esses ídolos e não precisasse se deslocar até Judá para oferecer, né, o seu culto ao Senhor. Agora, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos a igreja muito bem separada do Estado. Seguindo na história da igreja depois de Cristo, todas as vezes que o Estado se juntou à igreja, aconteceram coisas horríveis, né? Por quê? Porque eles impunham a religião cristã para todo mundo. Quem não aceitasse era torturado, era morto, tinha os seus direitos excluídos, tá? Ou seja, sempre o resultado disso é sangrento e nefasto, né? Mataram em nome de Deus, torturaram em nome de Deus, fizeram muitas atrocidades em nome de Deus. E o que todos esses casos têm em comum? Esses casos têm em comum que todas as pessoas que se juntam ao Estado não o fazem, por mais que pareça, né, por mais que eles façam parecer isso, eles não o fazem por zelo à palavra de Deus, zelo ao Evangelho, e sim por projeto político de poder. E nós temos que tomar muito cuidado porque, por exemplo, vocês sabem que Lutero, né, Martinho Lutero, foi um grande reformador, né, que nos possibilitou, por exemplo, que nós, seres humanos comuns, né, que não somos da realeza nem do Estado, né, e nem do alto clero, possamos hoje ter a palavra nas nossas mãos, tá? Então, ele teve um papel muito grande e maravilhoso na história da igreja, na história do cristianismo. Só que ele, ainda assim, acreditava que os hereges deveriam ser punidos com a morte e participou, inclusive, da morte de uma pessoa que ele considerava herege, que não acreditava na Trindade, por exemplo. Então a gente vê que, por maior que seja a liderança,
por mais usada por Deus que ela seja, em algum momento ela pode se apropriar e reproduzir raciocínios humanos e malignos. A gente já viu isso em Pedro, por exemplo, que teve uma vez, que ele primeiro profetizou, falou algo que veio do próprio Cristo e logo em seguida ele se deixou levar pelo raciocínio demoníaco. Inclusive, Jesus o repreende por isso. E mais para frente, nós vemos que ele também comete um outro erro. Ele era judeu, sentava com gentios. Quando os amigos judeus dele chegaram, ele parou de sentar com gentios. E Paulo, na carta aos Gálatas, chama ele a atenção, Na verdade, Paulo fala que chamou a atenção de Pedro por conta disso. Então, por mais usada por Deus que as lideranças sejam, a gente precisa tomar cuidado e sempre analisarmos biblicamente, por meio do filtro do Evangelho, se o que eles estão falando realmente tem a ver com o Evangelho, com o que Cristo pregou, o Cristo crucificado, que foi torturado ao invés de torturar, que foi morto ao invés de matar, ok? Agora, se nada disso que eu disse te convenceu de que a igreja e o Estado nunca podem se juntar, embora, infelizmente, ela esteja, sempre esteve assim, mancomunada, só que ela não pode se juntar de forma forte, de jeito nenhum, e na verdade toda essa mistura, toda essa mistura que existe deveria acabar completamente, quanto mais ela se juntar abertamente e tudo mais. E se nada disso que eu disse, então, te convenceu, então aqui vai o principal motivo do porquê os dois não podem se juntar. E é o seguinte: nenhuma lei externa ao homem tem o poder de transformá-lo. Nenhuma lei. Nem a lei de Deus teve esse poder. A gente vê Paulo falando isso aos Romanos, aos Gálatas, tá? Nenhuma lei tem o poder de transformar ninguém. Nenhuma lei externa. Apenas uma coisa pode transformar as pessoas, e é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, dentro da pessoa, ele só vai morar dentro de uma pessoa de forma voluntária, se ela quiser que ele more dentro dela. Então, o Evangelho nunca pode ser uma questão de imposição. Ele tem que ser uma questão de escolha. Ou seja, impor a moralidade cristã nunca funcionou e nem vai funcionar. A gente deve lembrar que Jesus disse àquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, achar que a melhor forma de lutar contra marxismo cultural, imoralidade do nosso tempo e coisas desse tipo é unindo a igreja e Estado, não é. Só o Espírito Santo tem o poder de transformar uma pessoa, e ele só vai transformar alguém que o recebe de forma voluntária. E isso só é possível através da pregação não coerciva do Evangelho. A gente deve lembrar que Jesus não disse: ide e entrai na política e transformai a nação. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nessa fala dele nós vemos essa questão de minha nação derrubada. É todo mundo. E não é entrando na política, e sim pregando o Evangelho. Porque apenas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Kelly, isso significa que eu não devo me envolver com política e repudiar a política? Absolutamente não. A política não pode ser um instrumento de catequização, de transformação de mente das pessoas, mas ela pode e deve ser um instrumento forte de luta pelos direitos das pessoas, por justiça social, de luta pelos direitos dos necessitados, dos pobres, dos oprimidos. Ela é um grande instrumento para aqueles que não têm como contribuir com muita coisa, porque com alguma coisa a gente tem como contribuir, mas às vezes a gente quer fazer mais pelas outras pessoas, pelos necessitados. Então, ela pode e deve ser um instrumento utilizado para isso, porque às vezes a gente só pode fazer um pouquinho, por exemplo, por quem tem fome. Só que aí a gente pode fazer o quê? A mais por essas pessoas. Votar em pessoas que têm projetos
que beneficiem essas pessoas que têm fome. Nós devemos lembrar que a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E Deus vai nos pedir conta disso. Por fim, como diz o jornalista cristão Ricardo Alexandre em seu livro E a Verdade os Libertará, conquistar é fácil. Ir lá, entrar na política e conquistar todo mundo, no sentido de impor a moralidade cristã, é fácil. Difícil é pregar o evangelho, porque isso dá trabalho e não nos traz glória. Bem, pessoal, se você foi abençoado por esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar para abençoar outras pessoas também. Muito obrigada e até mais.